mais essa a ideia. Bom, enfim, fecha o parênteses e volta. Tá, então, só para a gente terminar com o conceito. Então, a ideia do Iskor é que, através de uma mitzvah que a gente vai fazer, que vai ser a tzedakah que a gente vai dar depois do Iskor, isso vai dar méritos, isso vai dar uma força, isso vai dar uma energia espiritual muito grande para os nossos pais hoje. No próprio dia de Yom Kippur, apesar de que eu não estou manuseando dinheiro, nem devo manusear dinheiro em Yom Kippur, tá? Mas já que eu tomei a decisão verbal, até eu falei o isso, eu tomei a decisão, falei que eu vou dar uma tzedakah em honra a eles, só isso já está trazendo nachas, está dando uma satisfação para eles lá em cima. E obviamente eu tenho que depois cumprir isso, dando o dinheiro na sinagoga, enfim, aonde quer. Está escrito, nunca associou uma coisa com outra. É só ler a tradução disso. Mas eu sei, mas acho que associa. Isso, tá. Então, essa é a ideia. Tá. Ashkabá, basicamente, é isso também. No final das contas, a pessoa vai fazer uma tzedakah depois, porque foi chamada na Torá, etc. E também vai ser para elevação da alma das pessoas que foram mencionadas, tá? De uma certa forma, isso tem a ver com algumas ocasiões do ano, mas o ponto, o denominador comum em todas elas, é de que a gente está aproveitando um momento para fazer uma mitzvah em que a gente pode ajudar não só aqueles que estão aqui presentes, como também aqueles que não estão mais aqui presentes. Então a gente aproveita o Yom Kippur também para fazer disso um momento especial, não só para quem está aqui, como também para quem está comemorando Yom Kippur em outro nível. Em outro... As almas já passaram por essa etapa. Mas não tem uma coisa que se elevar de nível? Então, sim, todo ano a alma se eleva de nível, isso é outra coisa. Mas é no Yortzeit. Mas aí tem uns sim. Não esquece que tudo que é comemorado aqui embaixo existe no mundo espiritual também. Mas nem sempre da forma como a gente tem aqui embaixo é igual lá em cima. Tá? Em outras palavras, a gente encontra na Torá que Avraham Avinu serviu matzot para os anjos quando os anjos vieram visitá-lo, por ocasião, enfim, para avisar que ele ia ter um filho, para avisar a ele que a esposa dele, Sará, ia ter um filho. E aí se explica que ele já estava comemorando Pesach. Veja bem, Avraham comemorar Pesach é meio complicado, porque o povo judeu só saiu do Egito assim, uns 400 anos depois desse episódio. Então, que Pesach que ele estava comemorando? Mas a ideia de Pesach já existia desde a criação no mundo, só que num sentido, espiritualmente, tá? E ela vai eventualmente descendo até chegar no Pesach propriamente dito, como aconteceu na história. Mas o Pesach, no sentido cósmico, já existia antes, tá? Então a mesma coisa vai existir com cada um dos Hagim. São momentos que têm uma energia diferenciada e, óbvio, ela vai se condensando e chegando aqui até se transformar num fato aqui embaixo. Então elas existem, assim como as mitzvot já existem também no plano espiritual, mas depois elas vão se tornando uma coisa real, prática aqui embaixo. Assim, assim, a gente é julgado, assim, de acordo com nossos atos. Sim. Que a gente faz aqui. As almas, elas dependem de descendência para subir de nível. Então o que acontece? As almas, a cada ano que passa, elas vão subir de nível, mas a gente pode ajudar a subir mais. Essa é a ideia. Tá? Em outras palavras, Avraham Avinu já está no nível 3.700, ou 700 qualquer coisa, tá? Yitzhak talvez 3.600, que seja, tá? Por quê? Porque a cada ano subiu, a cada ano já subiu de nível, tá? Mas além disso, tem outros níveis que a gente nem sabe como contar. Então, essa é a ideia que no Yurtzeit, no aniversário de falecimento da pessoa que faleceu, ela sobe de nível. Isso vai acontecer. Além disso, tem tudo aquilo que a gente pode proporcionar para ela, para que ela possa... O contrário, por exemplo, se a alma vai subir de nível e a descendência vai ajudar mais, mas se for o contrário, a descendência... Vamos colocar da seguinte maneira. Hashem gosta de olhar para tudo com um olhar positivo.
Então, para que a gente tem que procurar o negativo? Esse é a Isso. resposta rabádica. Tipicamente rabada, tipicamente judaica. Não tem como baixar de nível, mesmo que Isso. A ideia, por isso que a gente diz que até para quem está vivo, Yom Kippur se zera a conta e começa tudo de novo, de uma certa forma. Tá? Desculpe o exemplo que eu vou usar. Tinha um pinguço. Já ouviu falar? Acontece, de vez em quando acontece assim. Tá? Então, todo dia, no final da tarde, ele ia fazer o seu happy hour. Aí ele ia lá pro barzinho, tá? E pedia uma pinga. Aí o cara dava a pinga para ele. E no final, ele falava, e aí, vai pagar? Não, pendura. Pendura 1, pendura 2, pendura... Lá pelas tantas, ele aparece de novo e diz, aí, não, mais uma pinga. Não, mas você não vai pagar? Não, pendura. Eu falo, como? Eu já tenho aqui 105 pingas penduradas. Quando é que você vai me pagar? Quem pendurou 105, pendura 106. Não é assim? Tá. Aí o dono do bar chega para falar, sabe o quê? Não tem nada mais pendurado. Zerou. Você não me deve mais nada. Mas de agora em diante, cash. Tá. Yom Kippur. Tá zerado, não deve nada. Mas agora vamos ver o cash, vamos começar a pagar. Certo? Esquece pra gente não ter medo do Yom Kippur. Não, o problema é o day after. O problema não é o Yom Kippur. Entende? Estou falando? A questão é depois. A questão não é o dia está ótimo. Não devia ter. Porque a questão é o depois, a questão não é o dia propriamente. Tá? Então, muito bem. Então, voltando, nós paramos no Iskor. Depois do Iskor, você tem Musaf. A gente chegou até esse ponto também. Musaf é a reza complementar que a gente tem no Shabbat, tem no Rosh Chodesh, tem no Yom Tov e também tem no Yom Kippur. Tá. Nessa filá, todo mundo faz a Amidah, como a gente fez praticamente até agora, tanto no Arvet como no Shacharit, etc. Só que em Musaf, o Hazan, quando repetir a Amidah, tanto Ashkenazi como Sfaradi, vai eventualmente repetir a Amidah muito comprida, mas é a Amidah mais comprida do Hazan do ano. Tá? O que quer dizer isso? Por que é tão comprida? Porque o Hazan, em Musaf, vai fazer o Seder Avodah. Seder Avodah significa, ele vai descrever de forma poética tudo que era realizado no Beit HaMikdash, no templo em Jerusalém, em Yom Kippur, pelo Kohen Gadol. Então, em Yom Kippur, no Beit HaMikdash, o pessoal não tinha marzor, não tinha livro de reza, tá? Ficava o dia inteiro assistindo o Kohen Gadol correr para lá e para cá, para fazer um monte de korbanot, de sacrifícios, que tinham que ser feitos no Yom Kippur. Tá? Isso basicamente era assim, um jogador com milhões de torcedores torcendo para ver se ele acaba o jogo bem, porque o Kohen podia não acabar bem esse jogo, tá? Porque ele tem certos momentos críticos, onde o Kohen Gadol, por exemplo, Kohen ou Hazan? Kohen, não tinha Hazan, não tinha ninguém rezando. No Beit HaMikdash, não tinha. Tá? Não estou dizendo que não havia tefilá, havia sim tefilá no Beit HaMikdash. Eu estou dizendo só que o serviço que a gente descreve em Musaf é a parte de korbanot, a parte de sacrifícios que eram feitos no Beit HaMikdash. Por exemplo, há séculos o povo judeu é chamado de bode expiatório. Sim? Porque quando tem algum problema, quem é o culpado? O povo judeu. Tá? Da onde vem esse conceito de bode expiatório? Yom Kippur. O bode aparecia em Yom Kippur. Tá? O que acontece? Você tem, a gente diz que o dia de Yom Kippur, a Torá chama, você encontra isso no Marzor, ele é chamado de Yom Kippurim. Sim? Yom Kippurim, como está na Torá, é porque são várias expiações, tá bom, tudo bem, Hashem perdoa várias pessoas, vários pecados, enfim, tá. O Zohar vai um pouquinho mais longe, pega mais o lado místico da coisa, e ele diz que isso significa Yom HaKippurim, um dia como Purim. Mas espera aí, Purim é uma data alegre, a gente come, enfim, não tem muito a ver com Yom Kippur, tá? Então, qual seria o denominador comum entre Purim
e Yom Kippur. Tá? Então, uma explicação que se dá, de modo geral, é de que quando uma pessoa se aproxima de Deus porque ela está grata, está feliz, está alegre, nem Purim, está feliz, Hashem nos salvou, tá? Então, ela consegue chegar mais longe do que quando ela se aproxima de Deus através do arrependimento, através do se desculpar. Por isso que a gente compara o Yom Kippur com Purim, que aí Purim está acima. Aquilo que você consegue com arrependimento no Yom Kippur, você consegue mais com a alegria de Purim. Tá? Mas isso é uma forma simpática de explicar. Uma forma um pouquinho mais profunda de trabalhar com isso é o seguinte. Tem algo em Purim que é igual ao Yom Kippur. O decreto, os problemas, a situação de Purim foi causada pelo fato de Haman fazer um sorteio. E com esse sorteio ele escolheu o mês e a data para fazer um decreto contra o povo judeu. E levou isso adiante e a coisa vingou. Sim? E esse é o nome da festa. Purim. Porque em persa, pur quer dizer sorteio. Sorteios, plural, dia e mês. São 2 sorteios. Um para escolher o mês, outro para escolher o dia. Muito bem. Então, a ideia de Purim é um sorteio. Yom Kippur também é um sorteio. Porque um dos pontos altos de Yom Kippur é que, isso a gente lê no Musaf, tinha que se trazer 2 cabritos, 2 bodes, enfim, para o Beit HaMikdash, que fossem basicamente iguais. O Kohen sorteava qual deles ia ser sacrificado para Hashem e qual deles ia ser jogado de um penhasco, que era uma espécie de capará. Ou seja, esse bode jogado do penhasco carrega sobre si os pecados do povo judeu, e com isso, de uma certa forma, a gente está eliminando o negativo. Faz parte do serviço do Yom Kippur. Um vira Korban, o outro realmente vai ser condenado dessa forma. Tá? Mas os 2 são chamados de parte do serviço. Só que um era feito dentro do Beit HaMikdash, do templo, o outro era feito fora do Beit HaMikdash. Tá? E é daí que saiu a ideia do bode expiatório. Você coloca todos os pecados em cima do bode e manda ver. Tá? Mas a ideia um pouco mais profunda aqui é de que tanto no Yom Kippur quanto em Purim, a gente chega num nível onde a gente atinge algo que está acima da lógica. Porque perdão é algo que está acima da lógica. Pela lógica você não perdoa, é difícil. Tá? Você tem que ir um pouquinho além para perdoar. Tá? E em Purim também, sorteio no sentido pleno, sorteio não é uma coisa lógica. É algo que está acima da lógica. Porque você não está usando a lógica para definir se é isso ou aquilo, está usando algo que está acima da lógica. Tá? Então isso é uma parte, vamos dizer assim, da relação que tem entre Purim e Yom Kippur. Tá? Então isso a gente vai ler, entre outras coisas, dentro do Musaf. Tá? Isso é o que Hazar fala em voz alta. A gente já comentou da última vez, e vou voltar então de novo a esse ponto, que ele é prático, ele é importante, depois a gente vê, tá? Que é o seguinte, a Amidah, esse trecho da Tefilá de Yom Kippur, todo mundo tem que falar. E ele é dito em voz baixa, pode ser dito em hebraico, pode ser dito no transliterado, pode ser dito em português, como está escrito no Marzor. Tá? A questão é que cada um reza em voz baixa para si. Deixa eu frisar novamente. Rezar em voz baixa quer dizer pelo menos movimentar os lábios e não ler com os olhos. Tá? Tem que se pronunciar, pode sussurrar. A ideia é sussurrar, não é falar em voz alta, tá? Mas tem que se pronunciar pelo menos as palavras, não ler com os olhos. Nós vivemos numa sociedade que foi acostumada desde pequeno a ler com os olhos para não atrapalhar quem está do lado, tá? Isso não é judaico. Judaico é atrapalhar quem está do lado. Isso vai acontecer em todas as sinagogas, em todas as ocasiões, senão não tem graça, tá? Então, a ideia é que tem que falar. Não basta apenas ler com os olhos, tem que falar. Porque quando você fala, você sente mais. Quando você lê com os olhos, você não sente a mesma coisa. Uma vez você falou tá? que traz espiritual material. Sim. Você materializa o que você está. Tá. Muito bem. Então, por isso tem que falar. Fala baixo, fala... Enfim, mas tem que falar. Tá. Então, a Amidah, que é feita em voz baixa, durante
enquanto a pessoa está rezando a Amidá, até o Vidui, até aquele trechinho no final da Amidá que você bate no peito, estou falando do Yom Kippur, tá? Você não pode fazer nenhuma interrupção. Então, o pessoal pode estar cantando aquela musiquinha que você gosta de cantar, você pode fazer mas mais do que isso você não pode. Quer dizer, você não pode interromper o que você está fazendo para cantar com o pessoal, tá? Se estiverem falando Kadish ou Kedushá, se por acaso você chegou num trecho, enfim, estão falando Kadish, mas você está na Amidá, você não responde ao Kadish, você não responde Kedushá, você não fala Kadosh, Kadosh, mas você pode interromper e mentalizar, apenas com a mente, o Amém e o Kadosh, Kadosh. Não pode parar no meio, mas você pode mentalizar. Então você interrompe só para poder responder mentalmente, tá? O mesmo vai se aplicar a princípio quando se fala Hashem, Kel, Rachum, Bechanun, os 13 atributos de misericórdia, também pode dar uma interrompida mental e falar isso com o pessoal. Mas o resto realmente não tem por que interromper, continue no seu ritmo, tá? Então, não se perturbe se você acabou a sua Amidá e, como vai acontecer muitas vezes, você não sabe onde é que está todo mundo. Porque o pessoal que está do teu lado também não está conseguindo saber onde é que está o Hazan. Isso vai acontecer. Isso vai fazer parte, bem ou mal, do cenário, tá? Então, relaxa, procura encontrar onde está o pessoal e procura acompanhar. Não vale a pena, muitas vezes, você pegar o Mahzor e tentar começar do começo. Estou falando principalmente do Mahzor Ashkenazi, onde o Hazan, na repetição em voz alta, já começa a acrescentar um monte de coisas, porque aquilo que o Hazan já falou, provavelmente você não vai conseguir acompanhar com o resto da Tefilá. Então, começa da onde você se encontra em diante, tá? A não ser que você seja muito rápido, consiga ler tudo, então ótimo, por favor, tá? Mas é difícil, não vou dizer que é fácil e não é tão necessário, tá? Porque o importante, dentro do possível, você já fez, que é a Amidá em voz baixa, inteira, completa, do começo ao fim, que essa é a sua parte, tá? A parte do Hazan vou chamar de bônus extra, de uma certa forma, é um acréscimo, que é bom, é válido, você pode acompanhar, melhor ainda, que do chá é muito bom, Kadish é muito bom, tudo isso é importante, mas se você já está fazendo a tua Amidá, essa é a parte que tem que fazer bem feito. Se você chegou no final da Amidá, você está antes do Vidui, ou você já está no Vidui, naquele pedacinho da reza que você bate no peito, você, para todos os efeitos, já acabou a Amidá. Porque a última brachá da Amidá é o Sim Shalom. Tá? Então você está agora na parte a mais. Mas o que acontece? Isso acontece o ano inteiro. Você tem a Amidá, como a gente já explicou antes, a Amidá é como uma menorá, 3 braços para a direita, 3 para a esquerda, 3 brachot no início, 3 brachot no final. Tá? A última brachá no final é a Sim Shalom, que termina com a frase Amevarech Tamo Israel Ba Shalom. Então, para todos os efeitos, a Amidá acabou aqui. Inclusive o ano inteiro, não só Yom Kippur. Tá? O que acontece na prática não acaba aqui. Na prática tem mais um trechinho, mais um parágrafo. Elokai, Netzor, Leshonim, Merá. Tá. Então esse trechinho, Elokai, Netzor, Leshonim, Merá, foi acrescentado a Amidá. Por quê? Porque no Talmud consta que vários sábios, depois que acabavam de fazer a sua Amidá, acrescentavam pedidos e outras coisas. Tá? Uma vez que isso ficou registrado no Talmud, e se eles achavam importante fazer esses pedidos, nós também consideramos importante a gente acrescentar esses pedidos. Só que é importante a gente saber que esses pedidos já estão depois da Amidá. Sua audiência com Deus já acabou, basicamente. Mas você ainda não saiu totalmente do recinto real. Tá? Então você está num limbo. Nesse ponto, você pode responder Kadosh, 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 Baruch, Kevod, Imlor e Amém para a primeira parte do Kadish. Tá? Mas é um detalhe técnico que tem inclusive uma tabelinha no Sidur atrás, quando pode, quando não pode responder, que normalmente também, pelo que eu tenho visto pelo menos, é ótimo para deixar o pessoal totalmente confuso. Tá? Então, como faz parte do sistema judaico, então, bem-vindos ao sistema. Tá? A questão é só para saber, se a pessoa já está nesse trecho do Vidui, ele poderia responder essas partes da Tefilá e seguir adiante. Tá?
Quando acabar o Elokai, né, aí sim, aí você pode responder tudo sem nenhuma restrição, porque você, de uma certa forma, já saiu dessa audiência pessoal com a Hashem, e agora você pode, então, se dirigir aos outros, porque fica um pouco estranho você estar diante do rei conversando com alguém. É mais ou menos essa a ideia. Por isso que na Amidá você não responde nada a ninguém. Você, mesmo que o Hazan está falando... A gente, quando fala amém, ou é para alguém que está falando Kadish, ou fala Kedushá para o Hazan que está falando Kedushá. Estou falando com alguém, além de Hashem. Entende o que eu quero dizer? Daí, por que não interromper no meio da Amidá para fazer esse tipo de respostas? Às vezes a pessoa já acabou e passa na frente. Não vai ter como. Não tem problema. Não. Quer dizer, não tem problema. Não tem como dizer que isso é um problema, porque está todo mundo rezando junto. Tá? Veja bem, não sei se é consolo, mas talvez seja. Para quem já teve a oportunidade de rezar no 770, na sinagoga do Rebbe, em Yom Kippur, primeiro, um mazor desse tamanho aqui é impossível de usar. Estou falando da seção dos homens, das mulheres, pior ainda. Tá? É impossível de usar. Por quê? Porque quando eles fazem a Amidá no 770, não importa em que trecho da fila você está, você vai para trás. Porque vai tudo junto para trás e vai tudo junto para frente. Tá? Então, se o teu mazor não for assim do tamanho da palma de uma mão, assim, uma coisinha pequena, é difícil você conseguir segurar isso, porque a maioria das pessoas, a grandíssima maioria, com uma pequeniníssima exceção, está de pé. A tefilá inteira de Yom Kippur. Tá apertadinho, feito sardinha dentro de uma lata. Todo mundo. Então, esse é o Yom Kippur no 770. É assim que funciona. Tá? Você sai, você entra e aonde você entrar, você fica. Dali você não sai. Tá? Então você vai com todo mundo e volta com todo mundo e acabou. Então, aqui a gente tinha que dizer, graças a Deus, tem todo esse espaço à sua disposição, ainda está reclamando, um vai na frente, tá? Enfim, tá? Então, não, estou dizendo, é assim que funciona, tá? Por isso que no 770 também existe um grupo de pessoas chamada Atzalá, pessoal de pronto-socorro, tá? Que anda dentro do 770 com radinho, com celular. Tá? Eu estava rezando Yom Kippur, do meu lado estava o senhor Levi Bistritsky. Levi Bistritsky é um senhor enorme, grandão, assim, bem robusto, tá? Uma barba branca enorme, estava com um kittel, aquela roupa branca, o talit e tal. E eu estou rezando apertadinho do lado dele, e de repente, pip, pip, Yom Kippur, pip, 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 pip. Eu estou olhando. Ele tira o radinho numa boa. Sem. Tá bom. Não entendi nada. O que está acontecendo? Tá. Tem pessoas que são socorristas. Então, quando alguém desmaia, pode acontecer, alguém passa mal. Quem estiver próximo, dá um grito. Atzala. Quem estiver com o radinho mais próximo, procura, porque o pessoal está colocado estrategicamente na sinagoga, em lugares, então ele aciona quem estiver mais próximo para dar assistência. Então, se a pessoa gritar Hatzalá, abre um corredor. Estou falando do 770, porque ele aperta todo, abre ainda um corredor para o cara poder passar, e dentro da sinagoga tem quartinhos com oxigênio, com equipamento, enfim, para tudo que a pessoa precisar. Do lado de fora tem no mínimo 2, às vezes 3 ambulâncias, tudo pronto para qualquer emergência, para Deus nos livre não ter nenhuma emergência, porque nessas condições tem que ter. Então, eu me lembro que ele saiu do lugar dele, foi tal, tratou da pessoa, tal. Alguém passa mal com esse aperto todo, tá? Como é que se faz? Passa por cima. Eu cansei de ver gente passar por cima. Cansei, não acontece, Baruch Hashem não acontece tão frequentemente, tá? Mas tem que fazer, então todo mundo sabe, ninguém reclama. A gente já sabe que é assim que funciona. É, por cima, vai passando a pessoa por cima, tá? Tá. Veja bem, eu ouvi dizer, isso faz parte do folclore do 770. Eu não vi, eu ouvi dizer. Teve um engraçadinho que queria ficar mais perto do Rebbe, então ele começou a gritar, Atzola, Atzola. Aí abriram e ele foi, chegou lá na frente. Esse folclore, tá? Aí quando ele chegou lá na frente e parou de gritar Atzola, ficou todo mundo olhando, porque fechou, né? E ele já estava na frente. Conseguiu chegar no lugar que ele queria. Tá. Aí quando todo mundo viu, Tzola, então passaram ele para trás. Só isso. Tudo funciona nessa bagunça. Tá, então...
Tá bom. Sabia? Eu conheço uma Por cima. senhora. Eu conheço uma senhora que jejuou Yom Hatzol. Kippur. Quando acabou Yom Kippur, ela foi para casa, comeu e faleceu. Sim, veja bem. Eu não sei se ela comeu demais. Problemas de saúde. Todo mundo tem. Antes de Yom Kippur, se a pessoa sabe que tem qualquer problema, consulte um médico, saiba que remédios tem que tomar, o que tem que tomar, que não pode deixar de tomar as coisas para o Yom Kippur, tá? Então você consulta com o médico. Normalmente, primeiro fala com o médico, depois fala com o rabino. Entende? Por quê? Porque na maioria das vezes, não vou te dizer todas, mas com certeza na maioria das vezes você tem que tomar, tá. Ah, vou tomar sem água não, toma com água, porque se você engasgar vai ser pior, tá? Então, tipo assim, mas é bom consultar o médico. Não pode forçar tanto. Eu acho o seguinte, Yom Kippur, eu não acho, 25 horas de jejum, né? Sim. Então eu acho que tem uma hora que a pessoa sabe que não vai aguentar Por mais. isso que a gente fala que, por isso eu falei antes, logo no início, que se alguém se sente mal em algum momento em Yom Kippur, sai da sinagoga, descansa um pouco, às vezes é só isso que a pessoa precisa, fica um pouco e depois volta. Ah, eu perdi um pedaço da tefilá, fica tranquila. O que você puder fazer da Amidá, você faz. Por que a gente está explicando agora que a Amidá é o mais importante? Para a gente ficar fixado em alguma coisa e não se perder, porque o Mazor é muito grande, tá? Então, pelo menos um ponto eu tenho, é esse ponto. Ah, tá, isso eu posso trabalhar, isso eu posso fazer em casa, posso fazer na sinagoga, sem problema. Toda a repetição da Amidá, não estou dizendo que não é necessária, estou dizendo só que dentro dessas situações que a gente falou, tudo aquilo ali a gente pode deixar ou para depois, ou se não conseguir depois também não faz, mas a ideia é de que a Amidá é o ponto principal. Ah, vai ter outros trechos, aí da medida que a gente conhece um pouco mais o Sidur, o Mazor, a gente vai conseguir acompanhar os outros trechos também. Rabina, sabe que domingo na ida para o cemitério, foram 3 ônibus lá do Barilã e foi uma ambulância junto. Tem que ir. Será que ia ter aquela ideia da Tzalá? Ainda não vingou no Rio. Não tem a Tzalá no Rio? No Rio ainda não. São Paulo já tem mais de 238 voluntários. É muito ruim. Que funcionam com radinho, com tudo. Em São Paulo já tem. Aqui no Rio não tem. Eu lembro que a Sara Nigri lá do Cristana falou que Não tem, porque tem que empurrar. E se não empurra, não anda. O Rabino Yom Kippur, normalmente, eu aguento jejuar 23 horas. Mais do que isso eu não Então consigo. dorme 1 hora antes. Aí você já garante os 24. Dorme uma hora antes. 1 hora a mais. Porque quando já está chegando no final, aí eu não aguento mais. Então você tem que sair antes, descansar em casa e voltar depois. Fala com o médico. Tem que fazer força para aguentar? Não é fazer força, você não tem que estar na sinagoga até o final. Está sentindo mal, vai para casa. Não é mal, é muita depressão. Você precisa muita sinagoga. Então vai dentro, vai para casa. Fazer só um charrari. Não deve, acho que a pessoa já tá mais pra lá do que pra cá, não tá conseguindo mais. Sim. Sim, tem muita atenção. Faz só um charrari. Sim. Então, assim, a pessoa tem que... A mitzvah de jejuar em Yom Kippur é importante. Tá. Você vai ter dificuldade? Então, use de bom senso. Descansa um pouco, reza um pouco, descansa mais um pouco, reza um pouco. Cada um se conhece. Porque você é um dia de recolhimento. Então, se você não quiser ir na sinagoga e pode rezar sozinha, não vai acontecer, não precisa de miniano nem nada. Não, é muito melhor na sinagoga, mas se a pessoa não consegue fazer bem na sinagoga, não vai. De repente você deve pensar mandar em WhatsApp. Tem vantagens para um lado, tem vantagem para o outro. Então você pode fazer uma reza ao líder na sinagoga, de manhã também, não sei o quê. Eu não vou te dar a regra, eu vou te dizer assim, o que você pode fazer na sinagoga, faz. Se isso não vai te atrapalhar a fazer o jejum, Não, eu quero fazer a reza, mas eu quero rezar sozinha. Olha, posso? sim, fala. Ah, você vai escolher depois. Fala. Eu acho que sim. Pelo horário, pelo menos, acho que sim. Só para fixar uma coisa que o senhor falou, que é dúvida. Só para pensar, ali quando acabar o Sem Shalom, Sim. a gente faz o Geração. Aquelas velhas ali pra doar. E aí o senhor falou que quando está no naquele chá, ou no aí eu posso fazer o quê? Eu posso falar o Kadosh. Tá, então o que acontece? No Elokai... Eu posso falar a No Elokai Netzor... Não sei se eu estudei, mas Então, no Elokai Netzor... Antes de falar Elokai Netzor, se você pegar no Mazor, você vai ver, sim, que está escrito
fala assim. Ah, eu queria falar depois. Antes do Elokai Netzor, só para ver se a gente acha aqui, tá? No Mazor, antes, em Yom Kippur, tá? Mas isso tem no ano inteiro também. Acabou o Sim Shalom, tá? Amarecha Tamor Estrela Bashalom. Logo depois tem a frase Yu Leratzon Imreifi Ve'egion Libi Lefanech Hashem Tzuri Ve'goali. Isso significa que Hashem aceite de boa vontade as palavras e a intenção que eu coloquei no que eu falei agora, tá? Hashem, você que é minha força, você que me salva, me ajuda. Muito bem. Essa frase indica que eu acabei a Amidá. Que eu já estou falando, Hashem, aceite minhas palavras, então, fechou. Aí você vira mais para frente, lê o Elokai, sim, Netzor, tá? Mas para minha pessoa... Só um minutinho. E no finalzinho do Elokai Netzor, novamente, você vai encontrar Yul Ratzon Imreifi Ve'egion Libi Lefanech. A mesma frase. Tá. O que significa isso? Que como a gente acrescenta hoje em dia esse trecho, no fundo, a nossa Amidá só acaba depois do Elokai Netzor. Então eu volto a falar de novo, Hashem aceite minhas palavras 2 vezes. Tá? Muito bem. Se eu já falei o primeiro Yul Ratzon, tá? Aí eu posso eventualmente responder Kadosh, 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 Baruch Kevod, Imloch, na Kedushá, o Kadish até mais ou menos a metade do Kadish, tá? O meio Kadish. Até a parte que a gente fala. Isso, tá? E se falar em Hashem, Hashem, Kel Rachum, também pode responder, tá? Basicamente é isso, outras coisas, Baruch Hu, você poderia responder, se teve Baruch Hu. Não, Baruch Hu, Baruch Shemon não se responde, tá? Se você já conseguiu falar o segundo Yul Ratzon, que já está depois do Elokai Netzor, para responder tudo. Já acabou a me dar. Aí a dúvida é assim, mesmo se eu estiver no meio do Vidui, começou na Kiddushá ou quer. Aí eu paro o Vidui e separa o Vidui e fala Kadosh, Kadosh, isso. Claro. Sim, podemos. Rabino, há 3 anos atrás, Rosh Hashanah, eu estava no hospital.